Fala, meu querido aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos trabalhar direito penal com foco aí na Polícia Civil do Estado de São Paulo. A sua prova já vai se aproximando, então vamos aí ajustando alguns temas sensíveis para que na hora H você tenha êxito aí em sacar algumas percepções que a gente trabalha nos nossos encontros, em identificar aí a partir de uma leitura dinâmica uma disposição também maneira para você conseguir efetivar toda a sua preparação e consagrar isso com a sua tão sonhada e esperada aprovação. Legal? Então, eu fiz uma aula hoje, eu preparei uma aula para que nós pudéssemos trabalhar aí com todo o capítulo 5 da parte dos crimes contra a pessoa, né? Nós temos lá do artigo 138 ao 145 presentes no seu edital, então a gente vai trabalhar com todos esses e você pode considerar essa disposição uma a mais para arriscar da sua lista de estudo. Maravilha? Tamo junto? Então a gente vai estudar do artigo 138 ao 145, trabalhando aqui com todas as disposições, beleza? Então veja só. Minha caneta está aqui. Nós estamos trabalhando e vamos trabalhar aqui com... Olê. Já vai ficar bom aí. Capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal. Veja só, o que a gente vai trabalhar aqui então? A gente vai trabalhar com os chamados crimes contra a honra. Basicamente, são 3 os crimes a serem tratados. Não há nada além disso. Então, o que é importante você lembrar? As disposições que envolvem cada um dos crimes, qual a honra é atacada, a forma de conduta, e você precisa ligar uma disposição especial aí com relação à Lei 14.532 de 2023, que trouxe uma alteração sensível aí na parte do crime de injúria. Então, os crimes a serem estudados são calúnia, a injúria, fazendo a ordem aqui, calúnia, a difamação e a injúria. Antes de qualquer coisa, e antes da gente avançar aqui nos conceitos também, é importante lembrar que quando a gente trata desses crimes contra a honra, a gente precisa estudar a honra como um todo. A honra, quando se utiliza essa expressão, ela compreende um sentimento de estima que aquele indivíduo tem para consigo, aquele sentimento próprio dele, daquilo que o indivíduo vê de si, e também um sentimento social, daquilo que é visto daquele indivíduo perante a sociedade. Então, nós podemos fracionar a honra em 2 submodalidades. A honra objetiva, que pressupõe aquele sentimento, aquela ideia de reputação social do indivíduo, enquanto que a honra subjetiva está relacionado com aquele sentimento próprio, com o sentimento de estima do indivíduo, aquilo que ele mesmo pensa de si. Tranquilo? Então, dentro disso, a gente vai concluir aqui que no crime de calúnia nós temos uma ofensa à honra, objetiva. E o mesmo vale na difamação, em que nós temos uma ofensa à honra objetiva. Porque a grande situação aqui é que existe a imputação de fato. Imputação de fato. Se for para calúnia, tem que ser a imputação de um fato que sabidamente sabe, a imputação de um crime que sabidamente sabe que a pessoa não praticou. Já a difamação representa a imputação de fatos desonrosos, tudo bem? Ou a imputação de contravenções à outra pessoa. Tranquilo? Então, além disso, aqui
para a consumação dos crimes que atingem a honra, faz-se necessário o conhecimento de terceiros. É preciso que esse fato seja levado ao conhecimento de outras pessoas. Depois isso aqui vai fazer todo sentido quando a gente estudar de maneira detalhada cada um dos dispositivos. Por sua vez, no crime de injúria, nós temos uma ofensa à honra subjetiva do agente. Porque aqui o que se ofende é a autoestima daquele indivíduo, aquilo que ele pensa dele. Mas aqui não há a imputação de um fato praticado pelo agente que pratica o delito. O que existe aqui é a emissão de uma opinião. E o tipo penal, ele não é muito taxativo, porque ele estabelece que o crime de injúria representa injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A doutrina e a jurisprudência, lapidando esse dispositivo, estabelecem que o crime de injúria, então, ele representa o ato de se emitir um conceito desfavorável ao agente, seja por uma característica física, seja por uma característica intelectual da pessoa. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma ofensa que, para consumação, basta o conhecimento do agente, o conhecimento da vítima. Não há necessidade de que isso seja levado a terceiros. Se numa mesma situação o indivíduo pratica elementares relacionados a calúnia, injúria ou difamação, por exemplo, numa palestra, um indivíduo percebe que tem um desafeto seu ali e contra ele profere calúnia, injúria e difamação. Para o STJ isso aí é concurso de crimes, tá? Embora concurso de crimes, crime continuado, tá? Praticou crimes ali da mesma espécie, crimes contra a honra, tá? Mas tem concurso de crime, não é crime único não. Até existe doutrina que defende a existência de um crime único, que o crime mais grave absorve o crime menos grave, mas não. Prevalece a orientação de que nesse caso haverá concurso de crimes. Então nada impede que numa situação você tenha uma difamação e uma injúria materializadas. Depende sempre do contexto. Legal? Então, em cima disso, a gente parte para analisar especificamente aqui cada uma das disposições. Veja, crime de calúnia pressupõe aqui caluniar alguém, o grande lance está aqui, ó, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, aqui, o agente imputa a um terceiro fato definido como crime. Está se atribuindo ao agente um fato certo. Imagina o seguinte, que na noite de ontem uma padaria foi assaltada. Naquela manhã seguinte, que você vai para a rua ali, na frente de sua casa, está todos os seus vizinhos lá, vocês começam a confabular. E aí você já solta uma fofoca. Você sabe que não foi o João das Couve, mas para botar lenha na fogueira, você fala, então, quem praticou esse furto aí, nessa padaria, foi o João das Couves. Então, o que você fez? Você está atribuindo falsamente a alguém um fato definido como crime. Você está atribuindo a alguém um fato definido como furto. Então, nesse caso, você pratica o crime de calúnia. Tá? Você está imputando a alguém um fato definido como crime. E veja aqui que o legislador ele considerou fato definido como crime. Contravenção, não. Contravenção não fez parte dessa disposição. O legislador podia ter colocado aqui, ó, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como infração penal. Pronto, abrangeria tanto crime quanto contravenção. Mas ele não fez isso. Ele deixou ali caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Tudo bem? Perfeito? Então, contravenção não se enquadra aqui. Tá, mas e se alguém
imputa falsamente uma contravenção a outra pessoa. Tem crime? Tem. Aí é difamação. Tudo bem? Aqui a gente não pode trabalhar com analogia em Malam partem, não dá para estender o significado da lei aqui, porque o legislador certamente não quis inserir a contravenção neste contexto. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Competência do juizado especial criminal para a figura do caput, admite os benefícios aí, despenalizadores da Lei 9.099. No parágrafo 1º, pune o fofoqueiro. Nas mesmas penas incorre quem? Sabendo falsa a imputação, uma pessoa que sabe falsa a imputação, a propala ou divulga. Então, é preciso analisar o contexto, é preciso analisar a historinha que vai vir na sua prova. E aqui também, esse capítulo 5, crimes contra a honra, são questões potenciais que podem aparecer até mesmo na prova discursiva. Pô, na última prova discursiva caiu para você falar a diferença entre injúria e injúria racial. E há uma grande potencialidade disso ser cobrado novamente em razão da alteração da Lei 14.532. A gente chega lá e eu falo disso no momento específico. Então, na mesma pena da calúnia, incorre quem a propaga ou divulga. Legal? Aqui no parágrafo 3º, nós temos a chamada exceção da verdade. Deixa eu só ver um negocinho aqui, se eu não deixei alguma coisa para trás. O parágrafo 2º. Pulei o parágrafo 2º aqui que eu vou falar. Deixa eu trazer aqui para ver se eu realmente não inseri no slide. Não coloquei. Mas vou colocar aqui. Eu sabia que tinha faltado alguma coisa. Ó. O parágrafo 2º. O parágrafo. Olha em casa. O parágrafo. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. O único crime aqui com relação aos mortos que admitirá a responsabilização diz respeito à calúnia. Mas toma cuidado, como que aqui o que se protege é a honra, não é a honra da pessoa morta, tá? A honra a ser tutelada e ser restabelecida pela via da ação penal, ser restabelecida a dignidade através de uma intervenção estatal, diz respeito à honra dos parentes da vítima, porque é a honra de quem permaneceu. Mas a calúnia contra os mortos é punível. A difamação e a injúria contra os mortos não é punível. Informação importante. No parágrafo 3º, nós temos aqui a chamada exceção da verdade, ou prova da verdade, que representa um meio de defesa indireta do querelado. É um meio de defesa indireto daquele que praticou uma suposta infração. Então veja, trata-se daquele recurso que o indivíduo usa no seguinte sentido. O camarada pratica uma calúnia e aí ele fala, você quer me processar? Então me processa que eu vou provar que isso realmente aconteceu. Então, se o indivíduo quer provar que aquilo que ele imputou realmente é verdade, é possível que ele se valha dessa exceção da verdade, que é um meio de defesa por parte do querelado, daquele camarada que praticou a calúnia. Aí o parágrafo 3º fala que admite-se a prova da verdade, a exceção da verdade, exceto, olha só não cabe aqui a exceção da verdade na calúnia se o fato imputado constitui crime de ação penal privada e aí o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então imagina o seguinte aqui no inciso 1. Nós temos a figura do querelante na condição de vítima. Nós temos o querelado, que é o autor do fato. Imagina que esse querelado aqui... Está funcionando meu laser? Não. Esse querelado aqui, esse querelado, disse que esse querelante, está dizendo por aí que esse querelante praticou
várias calúnias. Então, olha só, o querelado está dizendo que o querelante praticou várias calúnias. Tá, o querelante ajuiza a queixa-crime contra esse querelado, mas o querelado tem como ou quer provar a verdade. Então, o que esse querelado imputou? Crime suscetível de ação privada. Então, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, que é aqui, o ofendido está aqui, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. É lógica essa disposição, porque se o querelante ainda não foi, o querelante aqui que seria a vítima, né, dessa imputação, se tem uma ação penal privada correndo já e ele ainda não foi condenado, não tem como se identificar se aquele fato de fato ocorreu ou não. Tudo bem? Agora, se constitui crime suscetível de ação penal privada, o ofendido foi condenado por sentença irrecorrível, se ele foi condenado é porque o fato realmente existiu. Aí não há lógica em se processar o indivíduo se aquele fato já é conhecido como legítimo, beleza? Pelo menos não pela calúnia. Porque aí, se o fato imputado é de ação privada, a justiça reconhece que aconteceu, não há que se falar em calúnia, porque o fato de fato existiu. Tudo bem? 2. Se o fato imputado é imputado a qualquer das pessoas elencadas no inciso número 1 do artigo 141. Já vamos colocar aqui, ó. Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então aqui, ó, a menção é: não cabe exceção da verdade se o crime é praticado contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E a última hipótese aí, admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ora, se ele já foi absolvido por sentença irrecorrível, não tem que se falar em prova da verdade, porque aí está comprovado que se está imputando a ele um fato falso. Tudo bem? Porque aí, ó, o imputado, se do crime imputado, ação pública, o ofendido já foi absolvido. Se ele foi absolvido, não tem como dizer que aquele fato efetivamente existiu. Tranquilo? Beleza? Tamo junto? Então fica ligado aqui nas disposições, sobretudo pela redação do parágrafo 3º, que é muito importante, tá? A outra coisa que se fala bastante aqui, pelo menos no viés doutrinário, diz respeito a a chamada exceção de notoriedade, que corresponde a documentos, a prova de defesa, ou melhor, prova de defesa não, que corresponde a um meio de defesa indireto, onde o imputado pode comprovar que aquele fato já tem uma ampla notoriedade. Então, ele, embora tenha feito uma imputação, é uma imputação legítima e de conhecimento de todos. Então, admite-se também a exceção de notoriedade como um meio de defesa. Beleza? E é isso. Ponto de vista da calúnia, importante você lembrar que se trata da imputação falsa de crime a outra pessoa. Tá? Tem que saber que está imputando falsamente o crime para uma pessoa. Na difamação nós temos difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então a gente está na segunda conduta que ofende a honra objetiva do agente. Aqui espalha-se perante terceiros fatos que ofendam a reputação daquele camarada. Então, por exemplo, falar que uma pessoa cobra propina, falar que uma pessoa tem uma má fama, que tem relação extraconjugal, espalhar isso perante terceiros constitui uma difamação. E lembra também que imputar falsamente a prática de contravenção é difamação. Tranquilo? Detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Perfeito? Parágrafo único. A exceção da verdade na difamação aqui somente se admite
se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. Então, são duas situações. Se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, beleza? Única situação em que vai se admitir aqui a exceção da verdade, admite-se também, entende-se aqui a exceção de notoriedade se o fato acontecer contra funcionário público e a ofensa ser relacionada ao exercício funcional. Veja que não se exige aqui estar no efetivo serviço, tá? Mas se o ofendido é funcionário público e a ofensa tem relação com as funções, difamação, e é possível a exceção da verdade aí para que o querelado, aquele que fez a imputação, prove a verdade do seu fato. Tudo bem? Beleza? Lucas, dá um exemplo aqui, vai, vamos trabalhar com um exemplo. Vou dar uma situação que eu já vi acontecer. O camarada chegou para ser atendido no balcão, acho que era numa prefeitura. Aí chegou lá e funcionário público que o atendeu começou a tratá-lo com desdém, começou a não dar um tratamento eficiente. Esse camarada falou, eu sei por que você está me tratando assim, porque eu não vou te pagar propina, né? Você já é acostumado a receber propina em outras situações. Pô, funcionário público no exercício das funções ajuizou queixa-crime contra ele. Porém, mal sabia ele que esse, vamos chamar assim, esse jurisdicionado, ele tinha provas de que esse funcionário já havia recebido propina em outro momento, tinha prova testemunhal que comprovava isso. Tinha até comprovou em transferência bancária na ocasião, sem justificativa. Apresentou isso por ocasião do processo e teve a ilicitude da sua conduta ali da difamação devidamente excluída porque ele provou a verdade daquilo que ele falou. Muito louco, né? Show de bola? Top! Vamos seguindo aqui agora para a injúria. A injúria que talvez tenha questões mais polêmicas. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, o que você tem que recordar aqui? Primeiro, que na injúria protege-se a honra subjetiva. Protege-se a honra subjetiva. Aqui você faz chacota do indivíduo com relação a alguns atributos físicos ou intelectuais da pessoa. Imagina lá que um professor está dando uma devolutiva de prova numa sala de aula. Aí o Zezinho recebeu lá a prova dele, tirou 2. Aí o camarada do lado, todos já com mais de 18 anos, fica tranquilo, para não falar em ato infracional. O camarada dele tira 8 e fala, ei, Joãozinho, você é um baita de um burro mesmo, hein? Você não presta para nada. Porra, isso é extremamente ofensivo. Então, nesse caso, está presente uma injúria. E pelo fato de a injúria representar a emissão de uma opinião e não uma imputação, não há que se falar em prova da verdade, tá? Então, não é admissível prova da verdade para a injúria. Perfeito? Fique atento. Aí vamos lá, para mais algumas questões sensíveis aqui. A pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, tá? Veja que aqui nós temos a multa como uma punição alternativa. Mas vamos seguindo. Ó. O juiz pode deixar de aplicar a pena, é um perdão judicial aqui. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, então quando a pessoa praticou a injúria por uma provocação, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então a pessoa foi vítima de injúria e já devolveu com outra injúria. Nesse caso do Zezinho, o Zezinho foi chamado de burro e falou: burro é você que é um baita de um pau no cu aí, traficante e tudo mais. Então nesse caso aí, houve uma retorção imediata que consistiu em outra injúria. Então nesse caso, nós temos aí a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena. Maravilha? Aí vamos lá para as disposições comuns, aqui algumas causas de aumento de pena, que são também bem... Opa, pera lá que eu pulei aqui, acho que eu pulei 2 dispositivos. Pulei, eu vou inserir rapidamente aqui. Os mais importantes, deu pane aqui no meu slide. Rapaz, sorte que nós estamos safo aqui com relação a isso. Deixa eu incluir aqui, ó. Papá.
Aguenta as pontas aí. Entendam isso como um erro técnico. Ninguém vai ficar no preju aqui. Beleza. Olha lá, consegui, já inseri aqui. Vamos voltar aqui, deixa eu ver se deu certo. Aqui, ó. Parágrafo 2º. Então, a gente tem a disposição seguinte aqui. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui nós temos a chamada injúria real. Aqui o indivíduo se vale de um meio para aplicar uma chacota na vítima. Então, por exemplo, é a situação do tapa na cara, da cusparada, quando o indivíduo passa o pé para que a vítima caia e seja ali vítima de risos dos coleguinhas, né? Aquela situação que acontecia bem old school, tá? Então aqui a gente tem a chamada injúria real, beleza? E talvez o momento de maior polêmica aqui diz respeito ao parágrafo 3º, que foi recentemente alterado aqui pela Lei 14.532 de 2023. Então aqui nós temos que, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos ou multa. Então, se o motivo da injúria é a religião da pessoa, ou ser pessoa idosa, ou com deficiência, nós temos aqui a chamada injúria preconceito, injúria qualificada pelo preconceito. Vamos colocar aqui, ó, injúria preconceito. Aí você vai falar, Lucas, tinha algumas situações aí relacionadas à raça, cor, etnia, religião ou procedência, raça, cor, etnia ou procedência nacional. Sim, nós tínhamos essas 4 outras disposições aqui no parágrafo 3º, mas com esta lei elas foram retiradas e passaram a integrar a Lei 7716 de 1989, a Lei de Racismo. Então, a injúria, quando ela é praticada com situações, com elementos relacionados a raça, cor, etnia ou procedência nacional, mudou lá para a Lei de Racismo. Então, aquela situação do camarada que chama o outro de macaco é enquadrado como crime de racismo, é a injúria que está lá dentro da lei de racismo e não mais a injúria preconceito do Código Penal. Perfeito? Fique ligado aí, eu já gravei uma aula aqui para o QC, tem uma aula no meu canal particular também, falando sobre essa alteração da Lei 14.532 de 2023, tá? Então, a injúria presente no Código Penal agora é a injúria que utiliza como elementos a religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. Fica muito atento porque isso pode aparecer na sua prova e eventualmente na sua prova dissertativa, tá? Como aconteceu em 2022, falar sobre a diferença entre injúria racial e o crime de racismo. Então agora você tem todos esses aparatos, o fundamento, na verdade, ele não vai mudar dessa questão que caiu em 2022. Por quê? A injúria racial pressupõe aí o ânimo de ofender diretamente uma pessoa, chamado ânimos injuriandi. Além disso, nós temos que se trata de um crime afiançável, que está previsto no Código Penal, enquanto que os crimes relacionados ao racismo estão previstos na Lei 7.716 de 89, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E aí você pode fazer essa separação que a Lei 14.532 apresentou, que para o Código Penal agora, para ser crime de injúria racial do Código Penal, só quando a injúria é praticada com elementos relacionados à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Se for relacionada à raça, cor, etnia ou procedência nacional, a tipificação fica por conta lá da lei do racismo. Show? Que maravilha! Agora sim, vamos adiante aqui para as disposições comuns. As penas previstas nesse capítulo aumentam-se de 1/3. Então, uma causa de aumento fixa, a pena será aumentada em 1/3.
Se qualquer dos crimes é cometido, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, bem tranquilo aqui, contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF. Tranquilo? Então, calúnia, injúria ou difamação praticado contra o presidente da República, chefe do governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra presidentes do Senado, do Congresso ou do STF. Se o fato é praticado na presença de várias pessoas ou por meio virtual aí que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, se o crime é praticado contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese da injúria-preconceito, né? Porque na injúria-preconceito, a prática do crime contra pessoa idosa ou com deficiência, ela já contempla uma elementar do próprio tipo penal. Então você não pode considerar duplamente essas situações sob pena de dupla punição pelo mesmo fato. Maravilha? Se o crime é cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa, pena aplicada em dobro. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, a pena será aplicada no triplo. Fica bem atento com essas causas de aumento de pena aqui, porque as questões adoram invertê-las ou trocar aí o quantum de aumento adequado. Se é mediante paga ou promessa de recompensa, pena em dobro. Se o fato é cometido ou divulgado por quaisquer das redes sociais, triplo da pena. Legal? Aí a gente tem aqui, ó, que não constitui injúria ou difamação punível. A gente tem causas aqui que afastam a ilicitude da conduta. Então, a ofensa irrogada em juízo pela parte ou por seu procurador, Então aqui, ó, a gente tem não constitui injúria ou difamação. Aqui não tem calúnia. Calúnia não. Eu já até testemunhei isso numa audiência. Era uma audiência de discussão por uma dívida lá, por um título de crédito, e o suposto credor chamou o devedor de caloteiro safado. Falou, na hora do depoimento pessoal, falou, você é um caloteiro safado. Veja, a gente está diante aqui de situação que pode representar calúnia e difamação em concurso de crimes, crime continuado. Só que a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador estão abarcados por essa imunidade. Então aqui não importava se o procurador fizesse um requerimento para que fosse instaurado um inquérito policial ou para prisão em flagrante do indivíduo, porque ele estava abarcado por essa excludente de licitude. Lógico que não sabia, mas falou porque estava no calor da discussão ali, queria receber o dinheiro, acabou apresentando essas palavras, né? Segunda situação que não constitui injúria ou difamação punível. A opinião desfavorável da crítica literária... Opa! Borracha. A crítica literária... A opinião desfavorável da... Ai, que bosta! A opinião desfavorável da crítica literária, artista ou científica, salvo se tiver intenção inequívoca de injuriar, mas aí também é uma questão de prova. E também o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício, beleza? Vamos lá, retratação. Retratação aqui que vai funcionar como uma causa extintiva de punibilidade. Presta atenção. Natureza jurídica aqui da retratação. Causa extintiva de punibilidade. Artigo 143. O querelado que, olha o momento processual, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, o que você precisa ficar atento? Que a retratação
só cabe naqueles crimes em que há a imputação de um fato. Tá? Então, a retratação só cabe na calúnia e na difamação. Perfeito? Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando de meios de comunicações, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, não basta, no caso de um indivíduo que praticou calúnia ou difamação pela internet, por vezes não basta ele se retratar em audiência. Se o ofendido desejar, ele pode solicitar que essa retratação seja feita pelo mesmo canal ali que o indivíduo propagou essa ofensa. Tamo junto? 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido... Opa! Cadê meu marca-texto aqui? Quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aqui é o chamado pedido de explicações. Camarada que faz aquela postagem enigmática. Quem se sentir ofendido com aquilo pode chegar para o juiz e falar: seu juiz, eu quero explicação desse indivíduo, porque eu acho que ele está querendo me atingir. Se o indivíduo se recusa a dar essa explicação ou não dá explicação satisfatória, o juiz vai dar uma decisão, uma sentença de que esse indivíduo vai responder pela ofensa. Ele está reconhecendo ali a existência desse crime contra a honra. Beleza? E aí, o artigo 145 trata da ação penal e nos fala que nos crimes previstos nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, olha só, nos crimes previstos nesse capítulo, então a gente tem tranquilidade aqui, né? Então, nos crimes previstos nesse capítulo, capítulo 5, né? Crimes, calúnia, difamação e injúria. Então, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Queixa, sinônimo de ação penal privada. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, caso de injúria real, da violência resulta lesão corporal. Atenção, muita atenção. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 desse Código, é quando o crime contra a honra é praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, que é a hipótese aqui, praticado por funcionário público em razão das suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF. Tranquilo? Bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Então aqui, mediante representação, ação penal pública condicionada à representação, no caso da injúria, preconceito. Maravilha? Então tentei trazer aqui nesse nosso encontro alguns bizus retos assim para você conseguir direcionar a sua resolução de questões, para você também ter em mente que a questão ela sempre vai deixar muito claro aquilo que ela quer. Ou ela vai trazer alguma disposição envolvendo texto de lei, ou ela vai deixar muito claro qual é o delito que ela está trabalhando. Beleza? Maravilha? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação nessa tarde. Agradeço de coração para você que dedicou seu tempo. Qualquer coisa pode me chamar no Instagram lá, @lhfavero, a gente troca uma ideia tranquilo sobre os temas objeto dessa aula. Tamo junto sempre, podem contar sempre comigo. É nóis. Fui!